Você já parou para pensar que talvez o maior sinal de que você entende as pessoas não seja a quantidade de amigos que você tem, mas exatamente o contrário? Em um mundo que mede valor por curtidas, convites e aprovação constante, ter poucos ou nenhum amigo é tratado como um defeito silencioso. Mas e se isso não for um problema social, e sim um efeito colateral da lucidez? Antes de continuar, já deixa um like se essa pergunta tocou em algo aí dentro e comenta se você já se sentiu diferente das pessoas ao seu redor, mesmo sem saber explicar o motivo. Porque o que você vai ouvir agora não é confortável, mas é libertador. Nicolau Maquiavel, séculos antes das redes sociais, já observava algo que a maioria prefere ignorar. Quanto mais você enxerga a natureza humana como ela é, menos você se encaixa nos vínculos superficiais. E ao longo deste vídeo, você vai entender por que algumas pessoas caminham quase sozinhas, não por fraqueza, mas por possuírem traços raros que afastam quem vive de ilusões sociais. E o último desses traços, quase ninguém consegue aceitar sem resistência. Desde cedo somos treinados a acreditar que popularidade é sinônimo de valor, que ser querido por muitos significa estar no caminho certo. Mas essa lógica nunca foi sobre verdade, e sim sobre adaptação. Grupos funcionam como espelhos emocionais. Eles recompensam quem se ajusta e silenciam quem questiona. A maioria das amizades não nasce de afinidade profunda, mas de conveniência, rotina e medo da solidão. Por isso, quem pensa demais, sente demais ou observa demais, começa a causar incômodo. Não porque seja arrogante, mas porque não vibra na mesma frequência da mediocridade confortável. Maquiavel entendia que o coletivo protege a si mesmo, e qualquer indivíduo que não precise desesperadamente pertencer se torna uma ameaça silenciosa. Ter poucos amigos, nesse contexto, não é exclusão, é seleção natural. É o preço pago por não negociar a própria percepção da realidade em troca de aceitação temporária. Maquiavel nunca romantizou as relações humanas. Para ele, vínculos eram construídos sobre interesse, utilidade e imagem. Poucos tinham coragem de admitir isso, e menos ainda conseguiam conviver com quem enxergava essas engrenagens funcionando. Pessoas lúcidas percebem intenções antes das palavras, notam incoerências entre discurso e ação, sentem quando a aproximação não é genuína. Esse excesso de clareza cria distância, porque conviver com alguém assim exige honestidade interna, algo raro. Quem vê demais não consegue fingir entusiasmo, nem sustentar laços baseados em máscaras sociais. E sem perceber, passa a ser evitado. Não por maldade, mas porque a lucidez expõe aquilo que a maioria prefere esconder até de si mesma. Esse é o primeiro traço raro, enxergar as pessoas como elas são, não como elas se apresentam, e isso quase sempre custa companhia. O segundo traço é ainda mais silencioso, a autossuficiência emocional. Pessoas que não dependem de validação constante, não imploram por atenção, não se moldam para agradar e não sustentam relações por medo de ficar sozinhas. E isso quebra uma dinâmica invisível. Muitas amizades sobrevivem porque uma das partes precisa mais da outra. Quando essa dependência não existe, o vínculo perde seu mecanismo de controle. Maquiavel dizia que a necessidade cria laços mais fortes do que a admiração. Quem é emocionalmente independente não pode ser facilmente manipulado e, por isso, raramente é mantido por perto. Não porque seja frio, mas porque não oferece o combustível que alimenta relações baseadas em carência. Essa independência cria silêncio ao redor, mas também cria liberdade interna. O terceiro traço raro é a intolerância à mediocridade social. Não no sentido de se sentir superior, mas no de não conseguir se satisfazer com conversas vazias,
ciclos repetitivos e ambições inexistentes. Pessoas assim se sentem drenadas em ambientes onde nada cresce. Elas não conseguem fingir interesse por aquilo que não expande. Com o tempo, começam a se afastar, não por rejeição ativa, mas por incompatibilidade profunda. A maioria das pessoas se une para anestesiar a própria frustração. Quem busca evolução acaba ficando sozinho, porque crescimento exige desconforto. E poucos estão dispostos a encarar isso diariamente. A solidão, nesse ponto, não é escolha consciente. É consequência inevitável de um padrão interno mais exigente. O quarto traço é a observação silenciosa. Pessoas com poucos amigos geralmente falam menos e percebem mais. Elas escutam além das palavras, analisam gestos, padrões, repetições. E isso cria um paradoxo social. Quem fala pouco é visto como distante, estranho ou inacessível, mas na verdade está apenas coletando informações. Maquiavel valorizava mais quem observava do que quem se expunha demais, porque quem observa antecipa. Esse tipo de pessoa raramente se entrega emocionalmente de imediato, e isso gera desconfiança. Em um mundo onde todos querem ser vistos, quem apenas enxerga passa despercebido, ou é evitado. Ainda assim, esse traço constrói clareza estratégica e proteção emocional. E então chegamos ao quinto traço, o mais desconfortável de todos: a liberdade interior. Pessoas com poucos amigos geralmente não se submetem facilmente. Não seguem grupos apenas para pertencer. Não abandonam valores para serem aceitas. Não silenciam a própria consciência para manter vínculos. Essa liberdade incomoda, porque expõe, sem dizer uma palavra, o quanto os outros estão presos. Maquiavel sabia que homens verdadeiramente livres são raros e solitários. Eles não podem ser conduzidos pela culpa, pelo medo da rejeição ou pela promessa de aprovação. E por isso acabam caminhando à margem, não por escolha arrogante, mas por coerência interna. A solidão aqui não é ausência de pessoas, é presença de si mesmo. No fim, o problema nunca foi ter poucos amigos. O problema é acreditar que isso define quem você é. Solidão não é fracasso social. Muitas vezes é um filtro natural, um processo que separa quem precisa pertencer de quem precisa compreender. Estar sozinho não significa estar vazio. Significa, muitas vezes, estar inteiro. E talvez a pergunta mais honesta não seja por que eu tenho poucos amigos, mas o que eu teria que negar em mim para ter mais. Maquiavel nos lembra que nem todos nasceram para andar em grupo. Alguns nasceram para enxergar o caminho. E esse tipo de visão quase sempre é solitária.